Poggers. Section 5, give it a limit. A Revolução Industrial, que teve início no século XVIII na Inglaterra e posteriormente se espalhou por todo o mundo, foi um marco na história econômica, social e tecnológica da humanidade. Foi um período de transição da produção manual e artesanal para a produção em larga escala, impulsionada pelo surgimento de máquinas e tecnologias inovadoras. Esta revolução teve um impacto significativo nas condições de vida das pessoas, alterando radicalmente a forma como as sociedades funcionavam. Nosso intuito não é apenas transmitir os fatos históricos relacionados à Revolução Industrial, mas também explorar as emoções, lutas, as inovações e as consequências desse período por meio da expressão artística. Durante o desenvolvimento do projeto, enfrentamos várias dificuldades, incluindo a seleção adequada dos materiais, a distância entre os integrantes da equipe para a confecção da arte e a integração eficaz dos aspectos históricos na criação do mesmo. No entanto, superar esses desafios proporcionou uma oportunidade valiosa para aprender e crescer. Os resultados obtidos foram verdadeiramente impressionantes. Nós não apenas criamos uma bela obra de arte, mas também desenvolvemos uma compreensão mais profunda do contexto histórico da Revolução Industrial. Além disso, o Story Art incentivou a criatividade, o pensamento crítico e a empatia entre os integrantes da equipe. Ao nos integrarmos ativamente com o tema histórico por meio da arte, fomos capazes de nos colocarmos no lugar das pessoas que viveram naquela época, compreendendo melhor as complexidades e desafios enfrentados pelas gerações passadas. Eu sou o Pacheco e falarei um pouco sobre a arte. Enquanto falo, no fundo estará passando toda a produção da nossa maquete, ou seja, nossa arte. Primeiramente, começamos colocando um papelão no isopor, para formar o chão da maquete. Nossa ideia para a maquete é fazer uma rua com fábricas e pessoas ao redor, e um trilho de trem. Começando pelas fábricas. Elas foram feitas de pedaços de papelão colados em um formato cúbico, usando cola quente. O telhado foi feito com um pedaço de papelão maior que os outros para se diferenciar das paredes. Ele foi completamente pintado e confeccionamos uma chaminé para cada fábrica, tendo o algodão representando a fumaça. A ideia de fazer fábricas foi por elas terem sido o epicentro da Revolução Industrial, representando a transição da produção artesanal para a produção centralizada em grandes instalações, onde máquinas movidas a vapor e, posteriormente, outros meios de produção eram utilizadas em larga escala. Nosso trem foi feito com papelão e pintado com tinta. O carvão em seus vagões foi feito com papel preto. As linhas do trem foram feitas com palitos de picolé. O trem a vapor foi inventado em 1814 por George Stephenson. E a construção de trilhos de ferro promoverão a rápida circulação de mercadorias e pessoas,
impulsionando a economia e a conectividade entre regiões. A invenção da máquina a vapor, atribuída a James Watt, foi um dos catalisadores fundamentais da Revolução Industrial. Ela possibilitou a mecanização de vários processos produtivos, como a tecelagem e a mineração, impulsionando a produtividade e a expansão das indústrias. As pessoas na maquete foram feitas com palitos e pedaços recortados de papel, pintados a lápis. Fizemos um grande acúmulo de pessoas na maquete, pela Revolução Industrial ter provocado uma migração massiva de pessoas do campo para as cidades em busca de trabalhos nas fábricas. Isso levou a um rápido processo de urbanização, com o crescimento desordenado das cidades e o surgimento de problemas associados, como habitação precária, poluição e condições de trabalhos desafiadoras. Fizemos também uma representação do aumento dos assaltos e crimes que houve principalmente nos estágios iniciais da Revolução Industrial, sendo relacionadas ao crescimento das cidades e à desigualdade social. A urbanização rápida e a migração de pessoas para as cidades em busca de emprego muitas vezes resultaram em condições de vida precárias e desigualdades, levando a um aumento da criminalidade. Falaremos um pouco também sobre o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, que são abordagens de organização e gestão da produção que surgiram como respostas à dinâmica da Revolução Industrial. O Fordismo, associado a Henry Ford, enfatizou a produção em massa e a padronização de processos. O Taylorismo, proposto por Frederick Taylor, focou na eficiência e na divisão do trabalho. O Toyotismo, originado na Toyota, no Japão, enfatizou a flexibilidade, a automação e a melhoria contínua dos processos. A seguir, mostraremos o resultado final da maquete. Então, aproveite! Ao explorar a Revolução Industrial por meio do projeto HistoriArt, é notável perceber paralelos com o mundo contemporâneo. Assim como naquela época de transformações, hoje enfrentamos mudanças tecnológicas profundas que moldam o nosso modo de viver e trabalhar. Da mesma forma como as inovações da Revolução Industrial alteraram radicalmente a produção, máquinas e automação. Nós, como sociedade, enfrentamos desafios semelhantes aos da Revolução Industrial: o impacto nas condições de vida, o equilíbrio entre avanços tecnológicos e preocupações ambientais, e a necessidade de adaptação constante refletem as complexidades do nosso mundo atual. Assim como os trabalhadores da Revolução Industrial, nós também nos encontramos diante de uma nova era de aprendizado e requalificação profissional. Nesse contexto, o HistoriArt não é apenas uma jornada ao passado, mas também uma ponte para o presente e o futuro. Ele nos lembra da importância de aprender com as lições do passado, enquanto nos prepara para os desafios e as oportunidades que nos aguardam
no cenário global atual. Ao entender as raízes do nosso mundo moderno, na Revolução Industrial, somos capacitados a enfrentar as mudanças de hoje com uma perspectiva informada e criativa. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.